todos, Sr. Presidente da Câmara Municipal, é de facto um gosto muito grande estar aqui hoje, aos senhores vereadores, meu querido amigo e colega de Governo Carlos Martins, Pimenta Machado, ao Nuno, que cumprimento pela primeira vez numa sessão pública na sua ARH, aos representantes militares aqui presentes, aos distintos administradores das águas do Centro Litoral, aos dois empreiteiros e a quem os representa, com uma saudação muito especial para o Sr. António Cavaco, um dia foi meu chefe, e portanto eu devo sempre esta deferência, mal fora que assim não fosse. É de facto um prazer muito grande, um prazer de todos que estão na sala, é o único que algum dia foi meu chefe. Por isso não podia deixar de fazer esta referência. E por isso é de facto um gosto muito grande estar aqui. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra disse que no dia da cidade eu me comprometi, mas esse compromisso já vinha pelo menos de boca mais atrás. Era eu ministro há muito pouco tempo e o Carlos Martins também está deixado há igualmente pouco tempo. Aconteceram as cheias que aconteceram no início do inverno de 2016 e por isso logo aí, não nesta sala, mas numa sala muito próxima desta, se percebeu o que havia para fazer. E por isso é que uma fatia tão significativa do investimento que está a ser feito na melhoria das condições da reabilitação da rede hidrográfica no país está a ser feito no Mondego. Não é por nenhuma simpatia, é porque é justo que assim seja e tinha mesmo que assim acontecer. A história que antecede esta parceria entre a Câmara Municipal de Coimbra e a APA, naturalmente, com a qual o Sr. Estado de Estado e eu trabalhamos diariamente para resolver o maior número de problemas que conseguimos encontrar, era uma história que tinha por trás a tentativa de descobrir uma coisa, de quem era a competência. Pois o que eu vos posso garantir é que se andássemos a discutir de quem era a competência, não tínhamos chegado a nenhuma conclusão e a obra não tinha começado. E por isso é de facto muito importante que o comum das pessoas que estão aqui até possam sair daqui sem ver muito bem qual é a obra que é a Câmara que lança ou qual é a APA que lança. E porque é justo dizê-lo que os maiores investimentos em termos de componente nacional são da Câmara Municipal de Coimbra, quer neste projeto de 7 milhões de euros, quer no desassoreamento do Rio, é justo dizê-lo, tenho eu obrigação de o dizer, e eu confesso que não fico nada preocupado por as pessoas não estarem a ver muito bem quem é o dono desta obra ou quem é o dono daquela obra, porque isso àqueles que nós representamos e àqueles que temos servido não diz nada, não diz rigorosamente nada. Às pessoas de Coimbra, àqueles que vêm a Coimbra, saber se a obra é da Câmara ou a obra é do Ministério não nos diz rigorosamente nada. E isso é que eu acho que é verdadeiramente ser capaz de servir. Isso é que é mesmo ser capaz de juntar recursos, isto é que é mesmo reconhecer que uma empreitada como esta hoje adjudicada, aliás consignada por parte da Câmara Municipal de Coimbra, tinha que ter um projetista da Câmara Municipal, encantados que estamos, ou em que o dono do projeto fosse de facto a Câmara Municipal. Não há ministério nenhum, não há APA nenhuma que saiba o que é importante para esta relação entre o Rio e a cidade. Essa é, obviamente, uma opção municipal e não podia ser de outra forma. E acho que é mesmo isto que nós conseguimos em conjunto. Desambiguar, como agora se diz, eu acho que a palavra não existe, mas deixar de apostar na ambiguidade como razão para não fazer aquilo que é necessário fazer. O POSEUR, como encontramos, tinha 0 euros dedicados à reabilitação da rede hidrográfica. É um número muito fácil de fixar. Era o mesmo 0. Coisíssima nenhuma, se quiserem dito de outra forma. E aquilo que fizemos foi, por reconhecer que falar da adaptação do território às alterações climáticas, não dando relevância àquilo que são os rios, àquilo que é o comum da rede hidrográfica no país, era obviamente uma opção coartada e muito longe daquilo que o país precisa. Estão neste momento aprovadas no POSEUR 80 milhões de euros de candidaturas para o país todo, dos quais 24 milhões de euros são em Coimbra e no Mondego. Ou seja, quase um terço deste dinheiro está aqui a ser investido, e repito, está aqui a ser investido não por nenhuma situação de simpatia, mas porque era uma urgência que isso viesse a acontecer.
Estes 80 milhões de euros que vos falo não contemplam outros 16 milhões de euros de intervenções que estão assim. E eu próprio não estou a contar com o que estamos a fazer no Algarve, que já são cerca de 18 milhões de euros, nos territórios que foram percorridos por incêndios. Então, neste momento, e repito, custam cerca de 18 milhões de euros para o país todo, a ser investidas na reabilitação da rede hidrográfica, fazendo obras em mais de 60 municípios que foram percorridos pelos incêndios do ano passado e, no caso de Monchique, Silves e Portimão é pontual, este ano. A rede hidrográfica é fundamental para tornar os territórios mais resilientes ao fogo. O termos ao lado das ribeiras, nas margens das ribeiras, a galeria ripícola certa é garantir que, de facto, temos uma vegetação mais resistente ao fogo e temos a possibilidade de encontrar zonas de frescura onde ele se pode propagar com uma muito maior dificuldade. E por isso são 100 milhões de euros, e esta soma é muito pouco arredondada, que estão neste momento a ser investidos, alguns, como vimos, já concluídos, outros agora a iniciar-se, outros em pleno curso. Nunca nenhum de nós poderá dizer que não vai haver mais cheias, sendo sempre, evidentemente, nossa obrigação tudo fazer para minimizar os seus efeitos. Adaptar quer dizer viver com. E Paris, o Acordo de Paris, tem 2 verbos nucleares: mitigar, isto é, reduzir as emissões atmosféricas, e adaptar, porque sabemos hoje que, afinal, as alterações climáticas não são uma coisa do futuro, são uma coisa do presente. E os portugueses aprenderam de forma dramática, durante o ano passado, quer com os fogos de verão, quer, e não me vou enganar na estação do ano, com as cheias de inverno. Repito, com as cheias de inverno. Perdão, com a seca no inverno. Porque só começou a chover no último dia de fevereiro, e vá lá que o ano era bissexto, tinha sido mais uma noite a que eu tinha passado sem dormir, só começou a chover no último dia de fevereiro. Os portugueses aprenderam muito bem o que é, de facto, a consequência das mudanças do clima no seu dia-a-dia, ou quase no seu dia-a-dia. Todos tivemos alguém que foi afetado por aquilo que aconteceu o ano passado em Portugal. E por isso nós não podemos agir como se esta fosse uma tarefa para os que vêm depois de nós. Quando, em 1987, a senhora Brundtland, distinta, agora é então primeira-ministra da Noruega, conduziu o famoso relatório Our Common Future, o conceito de desenvolvimento sustentável, todo esse conceito era muito concreto, exceto uma coisa que podemos chamar vaga, é que temos que fazer pensando nas gerações futuras. A geração futura de que a senhora Brundtland falou em 1987 está nesta sala. Somos nós. A responsabilidade é mesmo nossa e não podemos nem devemos passar a ninguém. E por isso temos mesmo que perceber que o clima está a mudar e temos que, sobretudo, agir do lado da procura e não do lado da oferta. O que é que eu quero dizer com isso? Não podemos ter a expectativa de, por exemplo, termos muito mais água para poder gastar, temos que ser mais eficientes. Não podemos ter a expectativa de continuar a destruir a biodiversidade para poder produzir riqueza, muito antes pelo contrário, temos é que preservar o capital natural como única fonte segura do nosso próprio futuro, porque as mudanças já estão a ser tão rápidas que, acreditem, não estamos a falar dos nossos filhos nem dos nossos netos, estamos a falar de nós próprios. É isto que o Governo está a fazer em muitas áreas daquilo que tem sob sua responsabilidade. Está a fazê-lo no litoral, está a fazê-lo de forma muito clara na rede hidrográfica. Com uma certeza de que, e volto quase ao início desta conversa, estar a discutir competências é mesmo uma discussão que eu acho que, quando muito, interessa aos juristas do direito administrativo, que, com todo o respeito, só devem ser chamados quando a coisa corre mal. Quando a coisa corre bem, está a correr bem, entendamos-nos dentro da lei da forma como estamos a fazer. Não há maneira de poder alijar responsabilidades, não há maneira de ficar à espera de alguém, porque de facto é mesmo nossa a responsabilidade para adaptarmos o nosso território.
Estando em Coimbra, na primeira intervenção que faço como Ministro do Ambiente e da Transição Energética, dizer ao Pimenta Machado que só aceitei porque o meu antecessor direto era muito fraquinho, porque senão a ideia eu acho que vou conseguir fazer melhor que o Careca, que estava até há 15 dias atrás, dizer-vos que de facto a transição energética é uma obrigação a que todos nos temos que saber cumprir. E a transição energética, independentemente de um discurso político espúrio que anda por aí e que pretende confundir energias renováveis com rendas excessivas, não é rigorosamente nada disso. A transição energética é mesmo a eletrificação da mobilidade, de que a Câmara de Coimbra é de facto o exemplo desde sempre. Se há memória infantil que eu tenho de Coimbra é de facto de ver os trolleys e andar nos trolleys. É mesmo das minhas primeiras memórias de uma coisa diferente que Coimbra tem a dar a um rapaz que evidentemente gostava de carros. A segunda componente da transição energética é apostar na energia mais barata que existe. E a energia mais barata que existe é aquela que se não gasta. E por isso nós temos mesmo que ser mais eficientes do ponto de vista energético e ser mais eficientes nas nossas casas e nos nossos empregos. E a terceira é, indesmentivelmente, utilizar ao máximo aquelas que são as fontes de energia renovável. É um exercício de insanidade coletiva Portugal importar 75% da energia que consome. 75% da energia que consumimos é importada e invariavelmente de origem fóssil, sempre sujeita a flutuações de preço para os quais não é Portugal, não consegue controlar nada. Nenhum país do mundo, por muito grande que seja, o consegue fazer. E se há coisa que não muda mesmo de preço, é a água, é o sol e é o vento. O custo é de facto um custo fixo, é um custo que é aquele que todos conhecemos, é um valor afinal tão próximo como aquele que o PO Seguro tinha para a reabilitação da área hidrográfica, que é zero. E para termos também estabilidade a prazo no domínio do próprio preço da energia, é absolutamente fundamental que, e repito a palavra que assumo, acabarmos com a insanidade económica que é importarmos 75% da nossa energia e, evidentemente, fomentar o uso das energias renováveis, que a prazo é também aquele o que nos vai garantir um preço mais estável e mais baixo no valor da energia que consumimos nos nossos empregos, nas nossas casas e a produzir riqueza. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da APA, desejar que estas empreitadas corram pelo melhor. Sei que já não vai ser do meu tempo a sua inauguração, mas não deixarei de passar por cá, como faço muitas vezes, com o objetivo de ver que tudo correu muito bem. Desejo a quem vai construir, aos três empreiteiros, aliás, comprometidos com a construção, que as empreitadas corram bem, talento e saber não vos falta, é sempre bom ter um bocadinho de sorte, é o que eu desejo para mim próprio, portanto, se vos desejo a vós, o que desejo para mim, estou certamente a desejar-vos coisas boas. É um gosto muito, muito grande estar em Coimbra, nunca me esquecerei que o Sr. Presidente da Câmara me honrou com o convite para estar aqui no Dia da Cidade e por isso cá estou e voltaremos muitas mais vezes. Muito obrigado. Bem.